turminha, hoje nós vamos estudar as aulas 18 e 19 da página 110 do capa 3, não vou esquecer, hein? O capa 3 que nós estamos, do terceiro AB, tá? A aula passada nós estudamos os ácidos, então agora nós vamos estudar as bases. Então são duas aulas curtinhas, porque nós temos duas aulas. Então na primeira aula eu faço a teoria, é rapidinho. E na segunda aula, mas considerem como sendo duas aulas, tá? Quando vocês forem estudar, estudem uma por vez. Então a primeira eu dou a teoria e a segunda aula os exercícios. Então vamos lá ver. Primeiro, definição. Segundo Arrhenius, base são todas aquelas substâncias que, em água, liberam OH-. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, NaOH. Eu vou colocar isso em água. Deixa eu deixar um espaçozinho aqui. Vou colocar em água. Vai haver separação da base, que é o OH, que é sempre menos, mais o que sobrou aqui, que é o Na. Como eu só tenho uma carga negativa aqui, o Na é mais. Então percebam o seguinte. As bases são compostos iônicos. No caso dos ácidos, que são moleculares, quando a gente coloca em água, eles sofrem ionização, ou seja, moléculas que vão formar íons, Aqui não. As bases, como elas são compostos iônicos, quando eu coloco em água, simplesmente os íons existentes se separam. Então já existiam íons, eles só vão se separar. Esse processo eu chamo de dissociação. Então as bases, quando em água, sofrem dissociação. Os íons se separam. Tá? Agora, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos supor CaOH2. Quando eu coloco em água, sofre dissociação. OH vai se separar do resto. Eu tenho Ca mais 2 de OH-. Não são 2 aqui? E o OH é sempre menos. Como aqui eu tenho duas cargas negativas, o Ca, duas cargas positivas. Outro exemplo, o hidróxido de alumínio em água sofre dissociação iônica, formando o alumínio, olha, separado, o alumínio só tem um, o alumínio mais 3 do hidróxido. Como aqui eu tenho 3 cargas negativas, o alumínio tem que ser 3 cargas positivas. Isto que é dissociação iônica, já que as bases são compostos iônicos, diferentemente dos ácidos, que sofrem ionização, eles formam íon. Aqui não, já tem íons. Existe, contudo, uma exceção. A exceção é a seguinte. Existe uma base que é molecular, é o NH3.
Esse NH3 é chamado de gás amônia. O gás amônia, quando borbulhado em água, porque como a gente vai misturar um gás à água, né? Então a gente pega o gás, uma mangueirinha, borbulha ele em água, ele vai se dissolvendo na água. No caso aqui, ele vai ionizando na água. Você lembra aquele triângulozinho da aula passada? Esse N aqui está no triângulo e o H também. Então, se todos os elementos químicos estiverem no triângulo, eles vão formar um composto molecular. Então, lá vai NH3, que é molécula, em água, quando eu coloco em água, ocorre não dissociação, ionização. Ou seja, ao invés de haver separação de íons já existentes, não. Aqui não tem íons. NH3 é molécula. Vai haver formação de íons, tá bom? Então vamos ver como esses íons se formam. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de escrever água assim, ó, eu vou apagar a aguinha e vou escrevê-la assim, ó. H mais ou H menos. É ou não é água? H2O. Então, olha o que acontece. Esse H mais aqui, ele vai ser atraído aqui, olha, para o NH3. Portanto, nós vamos ter NH3 mais um hidrogênio, que veio para cá, NH4. Como aqui não tem carga, como o hidrogênio tem carga positiva, aqui vai ficar positivo. Ele leva a carga com ele. Mas, olha o que sobrou. Quando o H+ se ligou ao NH3 para dar NH4, sobrou o que mesmo? Sobrou o OH-. NH4 mais OH menos, eu vou ter o NH4 OH. Hidróxido de amônio. Então é a única exceção. Todas as bases sofrem dissociação. Apenas o gás amônia, por ser uma molécula, sofre ionização. Ou seja, a molécula que dá origem a íons quando em água, tá? Esse composto aqui, hidróxido de amônio, que a gente já vai ver o nome das bases, né? Ele é conhecido no mercado como amoníaco. Vocês já ouviram falar em amoníaco? Ele é usado em produtos de limpeza, né? Ajax com amoníaco, Forte com amoníaco, né? Então, esse carinha é o amoníaco. Então, vamos ver a nomenclatura dessas bases. A nomenclatura dos ácidos é difícil, hein, turminha? Nós tínhamos que decorar os ácidos padrão. Aqui não, aqui é uma moleza. A gente vai escrever a palavra, então eu vou escrever aqui, nomenclatura. Nós vamos escrever a palavra hidróxido. Hidróxido significa base, que é o OH-, isso é a base, tá bom? Então nós vamos escrever, sempre que tiver o OH-, a gente escreve a palavra hidróxido. Aí a gente escreve o nome do cátion. Olha que molezinha. O nome do cátion. Cátion todo mundo conhece.
basta saber o símbolo do elemento químico que a gente sabe o cátio. Pode não saber a carga dele, mas pelo menos o nome nós temos que saber. Então lá vai, NaOH. Olha o nome desse carinha aqui. OH é chamado do quê? Hidróxido. Olha aqui, D. Qual o nome desse cátion aqui? É só saber o símbolo químico, é o sódio. Então, hidróxido de sódio. No comércio, esse tal de hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica. Quando eu compro soda cáustica lá no mercado para desentupir ralos, desentupir a pia que tem gordura, o hidróxido de sódio é a soda cáustica. Um parênteses aqui. Por que que ele desentope pia, por exemplo, as pias? Pelo seguinte, a pia normalmente ela é entupida por excesso de gordura que fica lá preso no encanamento. Soda cáustica com gordura origina sabão. Então esse sabão é solúvel em água e vai embora quando a gente abre a torneirinha com a água. Soda cáustica, tá bom? Outro exemplo. Olha aqui, esse cara tem OH, ele é hidróxido. Hidróxido de, que quer ser A mesmo? Mas tem um segundo para responder em casa. É o cálcio, hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio aqui é obtido quando o pedreiro, acho que vocês já viram, né? Cal é aquele pó branco que o pedreiro usa para fazer argamassa. Quando ele joga esse pó branco em água, ocorre a formação desse tal de hidróxido de cálcio, que é chamado de cal extinta ou cal apagada. Que legal. Vamos dar outro exemplo aqui. Hidróxido, o que é Mg mesmo? Magnésio, de magnésio. Esse tal de hidróxido de magnésio, no comércio, ele é conhecido como leite de magnésia. Já viram esse tal de leite de magnésia? Eu vou escrever aqui embaixo. Senão não dá o... Leite de magnésia é usado como antiácido, porque nós vamos estudar mais tarde o seguinte, que quando tiver uma base e misturar com ácido, eles sofrem neutralização. Então o hidróxido de magnésio serve para neutralizar o excesso de ácido clorídrico, que nós estudamos na aula passada, que o ácido clorídrico faz parte do suco gástrico, né? Então, quando o indivíduo está com excesso de ácido clorídrico, ele sente azia, né? Aquela queimação. Então, basta tomar, sem propaganda nenhuma, hidróxido de magnésio, que ele vai neutralizar esse excesso de ácido. Outro exemplo, olha aqui. Esse carinha aqui, ele é chamado de hidróxido
De que mesmo? O que é a L? Um segundo, alumínio. Então, basta colocar a palavra hidróxido de alumínio. Então, vejo que a nomenclatura do hidróxido é muito fácil, né? Apareceu OH hidróxido, D e o nome aqui do metal que está sempre acompanhando. O único carinha diferente é aquele tal de hidróxido de amônio, que é formado por ionização do gás amônia, que é uma molécula. Bom, o hidróxido de alumínio, dentre outras coisas, também ele é usado para neutralizar a acidez estomacal. Ele aparece, por exemplo, sem propaganda, no Pepsamar, né? Um comprimidinho, assim, quando você está com azia, você toma isso daí, o hidróxido de alumínio. E assim por diante. Agora tem que se tomar o cuidado com o seguinte. Opa! Bom, qual a diferença aqui que vocês estão notando? Vocês estão notando que a carga do ferro, se lembram, a gente quando faz uma fórmula química, a gente cruza aqui as cargas, tá? OH é sempre um menos, sempre OH é um menos, vem para cá, ferro vai para lá. Olha, por que então aparece 2 e aqui aparecem 3? Então, cuidado, é porque o ferro, e tem muitos cátions assim, que tem 2 cargas, né? Pode ser 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 2 e 3, como é o caso do ferro. Então, nesse caso, nós temos que indicar, porque não basta, por exemplo, escrever assim, hidróxido. Mas esses 2 risquinhos que eu coloco aqui, significa que eu estou repetindo a palavra hidróxido, tá bom? Então, hidróxido de ferro. Tá bom, mas o outro também é o hidróxido de ferro. Por isso, eu não posso simplesmente deixar hidróxido de ferro. Vou lá no laboratório, vejo um frasco, solução de hidróxido de ferro, e eu preciso saber qual deles. Então nós temos que indicar. Esse cara aqui eu coloco 2, olha, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Molezinha. Antigamente, a menor carga eles davam a terminação oso e a maior a terminação igo. Então, muitas vezes vocês vão ver em alguns livros hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Mas isso é nomenclatura antiga, o importante é isso daqui. Combinado, turminha? Agora então nós vamos ver, já que nós já vimos a nomenclatura, a classificação, como nós fizemos com os ácidos, né? Se lembram? Tem um hidrogênio ionizável, monoácido, 2 diácido e assim por diante. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com as bases. Então, classificação. Então, eu vou já colocando os exemplos, tá bom? Na, não quero Na, eu quero o K. KOH. Dá uma olhada. Eu já sei que é um hidróxido. E o K é o que mesmo? 2 segundos. K, cálium, do latim potássio. Então, hidróxido de potássio.
Mas aqui me interessa o seguinte, nessa fórmula eu só tenho um hidróxido, uma base. Portanto, o KOH é uma monobase. Assim como o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio também é usado para fazer sabões. Se lembra que ele reage com a gordura e produz sabão? Na indústria de sabão também. Eles usam hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Só que o hidróxido de potássio é para fazer aquele tipo de sabão mais delicado, como, por exemplo, espuma de barbear. Nossa, que bom! Bom, então vamos ver aqui outro exemplo. Aquele que nós já vimos, vai. CaOH2. Cal extinta, cal apagada, né? Usado para fazer argamassa, pintura. Então veja, aqui nós temos dois grupos hidroxila, 2 de OH. Portanto, é uma dibase. Vamos colocar de novo aqui o alumínio. Olha ele aqui. Hidróxido de alumínio. 3 hidroxilas é uma tribase. E mais um exemplo só. PbOH 4 vezes. Bom, esse carinha aqui, o chumbo, Pb é chumbo, tá? Plumbo, chumbo. Ele tem 2 valências, 2 cargas. Tem o chumbo 2 e o chumbo 4. Então, quando eu escrevo o nome desse hidróxido, eu tenho que escrever hidróxido de chumbo 4. Porque ele tem 2 cargas diferentes para a gente identificar. Veja que no caso do alumínio, do cálcio, do potássio, eu não preciso escrever hidróxido de alumínio 3, hidróxido de cálcio 2. Por quê? Porque o alumínio sempre tem carga 3, nenhuma outra. O cálcio sempre carga 2, nenhuma outra. E o potássio sempre 1. Então, alguns elementos químicos, alguns metais, alguns cátions têm 2 cargas diferentes. Nós vimos o exemplo na nomenclatura com o ferro. O mesmo acontece aqui com o chumbo. Hidróxido de chumbo 4. Por enquanto, a gente vai consultar em tabelas, né? A carga dos cátions e tal. Mas se eu perceber na tabela que aparece mais de uma carga no cátion, eu tenho que indicar, tá? Esse seria o hidróxido de chumbo 4, que é uma tetrabase. Então, isso é a classificação quanto ao número de hidroxilas. Então, isso daqui é quanto ao número de hidroxilas. Agora, assim como os ácidos, as bases podem ser ou fortes ou fracas. Nós temos que tomar cuidado com o seguinte: ácido, todos eles, os ácidos, todos, sem exceção, são solúveis em água. Mesmo porque eles só existem se dissolvidos em água, que eles sofrem ionização. Então não existe ácido insolúvel. Todos os ácidos são solúveis em água, senão eles não formam ácido. Agora, no caso das bases, não. Então vamos ver aqui a solubilidade.
e guardar isso daí, decorar. Ah, tem. Então, solubilidade é assim. Todos os cátions da família 1A, eles são solúveis em água. Então, vamos ver. Família 1A, vamos lembrar, eu vou colocar aqui no cantinho, tá bom? Li na cama, Robson Crusoe, em francês. Olha que legal. Então, a família 1A aqui, esses sais de Frâncio, eles são elementos radiativos, né? O que a gente mais usa são esses daqui. Então, o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de rubídio, eu vou colocar aqui, etc., aqui, para a gente saber que os outros também, mas quase não são usados. Esses carinhas aqui, eles são solúveis em água. Então, quando eu coloco em água, eles se dissolvem na água. Outro também, que são solúveis, da família 2A. Bom, da família 2A, deixa eu apagar aqui o li na cama. Eu vou colocar agora a família 2A aqui. É assim, ó. Bela, magrela, casou-se com o senhor Barão Ratão. Olha que legal. Bom, daqui, os que são solúveis em água, somente esses aqui. O rádio também, mas o rádio é radiativo. Então, o que a gente usa em química, o cálcio, o estrôncio e o bário. Cálcio, que é 2+, família 2A, cálcio, estrôncio e bário. Então, esses carinhas aqui, eles são solúveis. Solúveis, obviamente, sempre que a gente fala em solubilidade, a gente está se referindo à água, né? Que é o solvente universal. Então, esses caras são solúveis. E quais são insolúveis? Os demais. Os demais são insolúveis. Tenho que saber isso? Tem. É importante. Bom, então vamos lá ver. Por exemplo, KOH é uma base solúvel ou insolúvel? Olha o K aqui. É uma base solúvel. Hidróxido de cálcio. O cálcio é também solúvel. Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio está aqui nas famílias 1 e 2? Não. Então, ele é insolúvel. Tá bom? Hidróxido de chumbo. Está aqui o chumbo? Não. Então, ele é insolúvel. Com base na solubilidade ou não, nós chegamos à força das bases. Então, dos ácidos, nós vimos, né? Tinha até aquela tabelinha que nós íamos guardar e tal. E aqui também. Mas é mais simples. Então, quanto à força, é simples assim, olha. Todos os compostos solúveis, as bases solúveis, são bases fortes. Então, tudo que é solúvel é forte, tá?
bases fortes. E as bases insolúveis são bases fracas. Bom, aqui nessa tal de solubilidade, nós temos que chamar atenção para o NH3. O NH3, que em água, ele forma o NH4OH. Lembra? O amoníaco, o hidróxido de amônio. Então, embora seja solúvel, é lógico, para ionizar ele tem que estar em água. Embora seja solúvel, é uma base fraca. É a nossa exceção aqui. Então, perceberam? Todas as bases solúveis são fortes, todas as insolúveis são fracas, exceto o hidróxido de amônio, que é solúvel, tá? É uma base solúvel, tanto é que ela só se forma quando em água, mas é uma base fraca, é uma exceção. Bom, para distinguir um ácido, que é um H+, de uma base, que é OH-, existem substâncias que são chamadas de indicadores ácido-base. São substâncias que adquirem uma determinada cor em meio ácido e outra cor em meio básico. Então, eles indicam, daí o nome indicadores, se aquela solução que eu tenho lá no laboratório, se é uma solução ácida ou básica. Então, eu tenho duas soluções e eu quero saber, poxa, é ácido ou básico? Olha lá o que eu vou fazer. Tem a tabelinha aí, tá? Eu estou na página 110. Então, está escrito assim, indicador fenolftaleína, meio ácido, ela é incolor, então a solução é incolor, eu pingo uma gotinha, se o meio for ácido, continua incolor. Assim como no meio neutro também, tá? O meio neutro. Agora, se o meio for básico, ela fica rosada, tá? Então não é uma coloração rosa, veja, muda de cor. Ácido incolor, base, ela fica rosa. O tornassol, normalmente a gente usa como tiras, né? Tem aquelas tiras de tornassol azul e tiras de tornassol que tem a cor rosa. O tornassol azul, quando eu coloco em meio ácido, ele fica rosa. Então, ele é azul. Em meio ácido, ele fica rosa. Se eu colocar em meio neutro ou básico, ele continua azul. No entanto, se eu pegar uma tira de tornassol rosa e colocar em meio ácido, ela continua rosa. Em meio neutro, também continua rosa. Só que em meio básico, ela fica azul. Entre outros, nós só estamos colocando aqui um exemplo. O azul de bromotimol, em meio ácido, ele fica amarelo. Então eu boto uma gotinha desse azul de bromotimol, se o meio for ácido, vai adquirir cor amarela. Se for neutro, ele fica verde. E se for básico, ele adquire a coloração azul. Então, das aulas 18 e 19, essa foi a primeira parte. Vocês vão estudar como uma aula. Tá ok, turminha? Até a próxima.